Hoje, o Juriscast recebe um representante oriundo da Polícia Militar, né? Dedicou a vida dele ao curso de formação, às atividades operacionais de polícia também, né? Ele é conhecido como o Coronel dos Laranjinha, né? Acredito que você já deve estar sabendo de quem a gente está falando, né? A gente está aqui hoje com o Coronel Linaldo, ele está aqui presente no Juriscast hoje, e a gente vai debater um pouco, né, sobre as questões de formatura, questão de concurso também, de TAF, questões relacionadas a combate ao crime, a atividade policial, né, e a candidatura dele a deputado estadual, né? Então, estamos aqui hoje com o Coronel Linaldo, e ele já veio com o número 55190, né, Tamo Coronel Linaldo, aqui, bonezinho na candidato a cabeça, deputado. tá aqui, ó, praguinha no peito. Coronel, que gostaria que o senhor se apresentasse aí, contasse um pouco da sua história, né, para os nossos seguidores aí, eles entendessem mais, né, a sua atuação ao longo da sua história da Polícia Militar, né? Irmão, primeiramente agradecer o convite, né? Eu fico muito lisonjeado de estar presente aqui, né? Eu já fiz uma visita, já tinha vindo aqui, a gente conversa de vez em quando, mas vir hoje aqui ao Juriscast, para mim é um prazer, né? Poder conversar, bater um papo, né? A gente sabe que a atuação de vocês ela é muito importante, né? Para a atividade policial e assim, essa parceria não é de hoje, né? A gente já vem aí, né, num convívio diário e é muito bom estar aqui e poder fazer alguns esclarecimentos e hoje como candidato a deputado estadual a gente poder trazer, né, umas palavras aqui nesse momento. Eu me apresentando, cara, eu tenho 32 anos na Polícia Militar, né? Passei 3 anos lá em Paudalho. Iniciei em 94, terminei a academia em 96, sou aspirante 96. Né? No período, até agora há pouco, uma das maiores turmas da polícia, né? Foram 100 só PM, eram 104, mas com bombeiro, o pessoal de fora, a gente tinha quase 180 bombeiros e policiais. E bem impactante, assim, a mudança, né? A rotina que a gente mais sente de um cara que está numa formação é a mudança diária, né? De você sair de casa e assim, começar completamente nessa caserna, na atividade militar, ela é bem diferente, né? Terminando a academia, eu fui para o Batalhão Trânsito, era o meu sonho, eu queria ir para lá. Desde pequeno, assim, eu sempre quis ser militar, né? Lá atrás, meu pai foi sargento da aeronáutica, era mecânico de voo e meu sonho era ser sargento da aeronáutica. E por cargas d'água, não passei num concurso para sargento da aeronáutica e fui ser da Polícia Militar. E na polícia eu tinha um sonho que era ser pilotar as motocicletas. Né? Na visita do Papa, quando teve aqui em Recife, eu não lembro bem, eu acho que foi em 80, eu não sei qual foi a data mais precisa da visita do Papa. Uma das motocicletas, minha mãe levou a gente para ver o Papa passar, né? E ali perto do aeroporto. E aí uma das motocicletas que fazia escolta daquele Papa móvel parou na minha frente ali, ficou naquela aceleração ali. E eu fiquei bastante, sabe, empolgado com aquilo. E quando eu entrei na polícia, quando eu fui para o batalhão de trânsito, eu disse, eu quero pilotar motocicleta. E olha que ele não tinha nem essa habilidade toda. Essa é uma parte, uma pergunta à parte, depois se quiserem me fazer como foi isso aí, mas eu explico. E começou a atividade operacional ali no batalhão de trânsito. O pessoal pode dizer, mas não é um batalhão de rua, não é operacional. Posso dizer, peguei ocorrências de vulto muito forte, assim, inclusive de troca de tiro, só por estar na rua. Assim, polícia fardado na rua, independe de qual unidade que ele é, né? E aí eu saí do batalhão de trânsito, eu tinha me formado em Direito, então era um dos poucos oficiais na polícia que era formado em Direito. Aí fui chamado para ir para a Corregedoria. Aí eu passei só 4 meses, não me adaptei com o serviço da Corregedoria e pedi para voltar. Na volta fui para a DGP, aí fiquei no setor que hoje eu não sei, hoje acho que é DPJM, que faz a parte ali de avaliação de processo, porque na época que fazia Tem o os... DEAJA, que é a parte jurídica da polícia, né? E a DPJM é a parte judiciária. Né, mas era onde fazia os conselhos de disciplina, processo de licenciamento, onde dava parecer, e aí eu passei, como era formado em Direito, fui chamado para ficar por lá, né? Chamado pelo Coronel Romero, agradeço. Se um dia ele escutar esse podcast, um grande abraço. Tive muito aprendizado com ele, Coronel Romero, né? E aí depois eu fui para o Tribunal de Contas, eu passei 5 anos no Tribunal de Contas, fui chefe da segurança lá,
eu acho que foi ali onde eu ganhei mais maturidade na minha vida profissional, né? Eu era um chefe que era como se fosse um assistente militar, né? Então, eu era P1, P2, P3, P4 e tinha toda uma situação que foi implementar a cultura de segurança dentro de um órgão público que nunca viveu isso. Então, o órgão que trabalha com as contas públicas, assim, não via o setor de segurança, assim, com os olhos mais abertos, né, em relação a isso. Então, foi criar uma cultura de segurança com os servidores, com a presidência, com todo mundo, para assim, mostrar a importância realmente de ter um bom efetivo de segurança dentro do trabalho. Até porque nas auditorias, nas viagens, a gente sempre acompanhava. E de lá eu fui para a Assembleia Legislativa, eu passei 7 anos. Então, assim, eu já tenho um pouco de experiência na Assembleia, participei de várias campanhas, acompanhando alguns candidatos, e também foi uma outra experiência da minha vida, completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido, porque às vezes as coisas dentro da Assembleia são coisas que você não consegue compreender no seu alcance, né, de polícia, de segurança, e eu me envolvi muito com a parte dos policiais, como sempre foi, né? A questão dos direitos, dos deveres dos policiais, de escala. Então, eu era sempre o elo da todo lugar que eu passei, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas com a Polícia Militar. Então, me lembro quando eu fui para o tribunal, o Coronel Irã, grande abraço para ele, foi ele que me disse assim: seja Polícia Militar avançada lá no órgão. E desde essa época eu me vejo assim: se eu estou à frente de alguma coisa, e eu quero ser também, como na Assembleia Legislativa, uma Polícia Militar avançada, um policial civil avançado, assim, uma voz, um representante da corporação. E foi desse jeito que eu trabalhei, né? E saindo de lá, eu fui para a Casa Militar, eu passei 4 anos nesses órgãos onde eu passei essa vivência fora da polícia, de ganhar uma certa maturidade, visão, né, diferenciada. Mas assim, trabalhei esse lugar fora, mas nunca tive fora da polícia. Porque é comum, o cara vai para fora e fica fora. Eu sempre ministrei instruções, então, desde tenente eu sempre tive junto com a tropa. Como eu fui motociclista, né, na Polícia Militar, desenvolvi técnica de pilotagem junto à Rocan, né? E isso aí não parou, eu continuei. Então, eu continuei ministrando instruções, não só de pilotagem, né? Mesmo no Tribunal de Contas, na Assembleia, na Casa Militar, mas de direção, né? Policial e também de tiro, né? Na parte de método Giraldi. Então, o método de preservação da vida. E foi assim, onde eu ganhei, assim, eu sempre falava assim, vamos fazer instrução, mas vamos abrir para todo mundo, né? Então a gente fazia instrução no órgão, que era na Assembleia, mas a gente levava para fora. Então a gente teve guarda municipal que participou, o judiciário participou, juiz, promotor. Então a gente conseguia trazer dessa forma, né, as pessoas para olharem a polícia como ela é, né? Não do que fala, mas como ela é e como o policial atua. Saber, né, que o que é que o policial passa numa situação de crise, né? Em segundos ele tem que decidir, não é isso? Então, nesse trabalho, a gente formou vários policiais, bombeiros, policiais civis, guardas municipais, né? Nessa parte de formação. Então, eu digo, eu não estava em corpo na polícia, mas assim, que eu digo, ali atuando na parte operacional administrativa da polícia, mas eu estava frequentemente, eu viajei o estado inteiro dando instrução. Nessa parte de instrução, né, de pilotagem, um período eu viajei o estado inteiro numa campanha chamada Motos, Mais Atenção, Menos Acidente. Então, foi pelo Detran de Pernambuco, eu representei o estado, viajando de Recife a Petrolina, dando instrução para motociclistas. Então, assim, tem uma amplitude, tem uma abrangência grande, esse contato com o público sempre teve, e sempre com o intuito, assim, de salvar vidas, de proteger as pessoas, né, de trazer conhecimento, foi o dia a dia da minha luta, né? E aí, saindo do palácio, onde a gente viveu ali aquela parte de segurança de autoridades, tive várias viagens, né, pelo interior do estado, acompanhando, né, essas autoridades. E aí eu retornei para a polícia, fui para o batalhão rodoviário, passei 2 meses no batalhão rodoviário, mas assim, várias mudanças, sempre com essa preocupação com o policial. Eu ia em cada posto da Polícia Rodoviária Estadual, né, do BPRV, e observar o que o policial tinha
para ele poder trabalhar. Como é que estava a situação, o ambiente de trabalho dele, o equipamento de trabalho dele? Então, ali era uma fiscalização mesmo de observar o armamento, me mostra teu armamento. Aí, muitas vezes, o instrumento de trabalho do policial, ele deixava, né, quando eu olhava, estava sujo, a gente já levava um material para limpava as armas de todos os policiais e retirar os carros que já estavam muito tempo já no posto lá, a gente tirar os policiais, né, de ver os coletes, condições de ambiente, pintura, banheiro. Então, esse detalhe de fazer com que o policial ele se sentisse bem, sair de casa e ir para o trabalho, trabalhar, mas assim, como se sentisse em casa, não ver um banheiro sujo, faltando água, a parede mofada. Então, esse trabalho foi desse jeito, né? Lá no Batalhão Rodoviário foram 2 meses que a gente ali, diariamente, junto com os policiais, e o policial que participou disso aí, conviveu com isso, ele sabe, né? E ainda fazer um levantamento geral, né, sobre as condições da PE 15. Então, mapeei toda a PE 15 e a gente conseguiu fazer uma operação de tirar de placa de veículo, sujeira, lixo, né? Pontuar todos os buracos que tinha, falta de sinalização. Então, foi um levantamento que eu fiz em 2 meses lá, a gente fez um trabalho muito grande. E dali eu fui chamado para o Cefap, né? Foi o meu primeiro contato assim, direto com formação de policiais, né? Em 2019. E eu posso dizer que daqui a pouco a gente vai falar sobre o acidente, mas essa vivência ali junto do Cefap, essa atividade física junto com os policiais, né, com os alunos ali, diário, me deu um melhor condicionamento. E no meu acidente, eu tenho certeza de eu ter ido para lá, fui trabalhar na formação, de poder dar uma nova formatação, né, caráter para os policiais em 2019, mas também de salvar minha vida, né, porque eu estava melhor condicionado. Então, eu saí de lá, fui para o CTT. CTT acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, apesar que eu não consegui concluir o que eu queria, porque eu sofri um acidente de moto, né? Mas me deram um espaço, parecia aquela música, era uma casa, não tinha nada, não tinha teto, não tinha nada. Tinha só a carcaça, não tinha energia, a energia era puxada lá, a gente teve que colocar energia, a água, não tinha uma caixa d'água, a bomba era direto, né? Não tinha os banheiros, não tinha nada. É assim, isso aqui é que eu vou comandar, isso aqui. E ali a gente conseguiu dar uma reestruturada de materiais, de equipamento, pintura, organização, limpeza, tal, e deixar tudo em condições. Mas aí eu sofri um acidente e teve que passar para outro comandante que também assumiu, foi muito bem, e os demais que se seguiram. E hoje está Chalto acumulando ali o Cefap e o CTT. Um abraço para Chalto. Tenho um carinho enorme por ele, excelente profissional, né? E aí eu sofri um acidente e passei 1 ano afastado, né, da polícia, mas ali aquela vontade de continuar trabalhando. E aí eu voltei a agradecer aí o meu retorno para a polícia, né? Uma briga do subcomandante Coronel Lopes, meu amigo, obrigado, né? Coronel Walter, Coronel Câmara Júnior, meu amigo, que me recebeu lá na diretoria de ensino, e foi ali, eu voltei para trabalhar, eu ainda estava com colostomia, não conseguia nem andar direito, estava com muleta, né? Estava embaixo do braço, depois vim com a bengalazinha, mas foram 6 meses ali para eu assim, me readaptar ao serviço, mas com muita vontade de voltar a trabalhar. Eu acho que foi assim a energia que me deu de voltar a trabalhar, né? Tá ali naquele convívio diário, de você começar a receber missão, né? Você começar a se inteirar nas situações e aí no final do ano, desse ano que eu voltei, em 2021, eu fiz a cirurgia de colostomia e foi aí quando, assim, voltei realmente a trabalhar. E foi isso, cara. E dali, da DEIP, eu fui para a DGP, agradecer meu amigo Armando o convite, agradecer o Coronel Lopes mais uma vez de ter me levado para lá. Né? Desculpa, nesse momento para a DGP foi o Coronel Tibério, junto com o Coronel Ramalho, me colocaram lá na DGP como adjunto. E foi uma experiência voltar para a DGP e viver tudo aquilo ali, restabelecer processos, de mudar essas mudanças, até de transferência de policiais, né? Naquele período lá a gente trabalhou nisso aí, os processos estavam muito acumulados, eles demoravam, né? Aquele requerimento que o policial faz para a movimentação, ele não rodava, não andava e se perdia, né? Não seguia uma sequência, e a gente conseguiu restabelecer esse processo. Os 6, eles não andavam, a gente criou um WhatsApp lá para recepcionar e pedir para rodar
os 6, que vamos dizer, o pessoal do interior, só como é que tá, não anda, tá parado em tal local. A gente deu uma realinhada nos processos, né? De andar de sessão por sessão, que assim, que não precisava passar, era só retrabalho, e a gente conseguiu fazer isso aí. A DGP deu um salto muito grande junto com o Coronel Armando, meu irmão, meu amigo, né? Me deu carta livre lá, era o chefe, o diretor, e me deu carta livre lá para a gente poder trabalhar em cima disso. E de lá, cara, Cefap, né? Chamado mais uma vez lá pelo Coronel Lopes, assim, ele já era o subcomandante, Coronel Torres, o comandante, e, porra, foi uma mudança completa de vida, assim, como se renascer, sabe, na polícia, que trabalha na formação, tá à frente ali. Inicialmente a gente achava que eram só 800 alunos e começa com 2.400, depois mais 2.400, e foi esse trabalho, assim, gigante e bonito. Coronel, o senhor falou aí no Cefap. A Polícia Militar ela tem mais de 200 anos. E teve várias turmas, que inclusive antigamente eram nos batalhões, depois passou a ser no Cefap. E esses laranjinhas, eles se destacaram, inclusive aqui no Brasil, né? Pela forma de atuar e tal. Eu queria que o senhor dissesse o que foi que mudou a ponto de... Porque está dando certo, né? O que dá certo, eu acredito que não se Cara, mexe. O que foi que mudou, que o senhor fez lá, a sua atitude, que mudou, que fez com que esse Laranjinha tomasse esse rumo, que fosse hoje praticamente um sucesso, né, dentro das polícias. Entendo completamente sua pergunta, cara. Assim, quando eu recebi a missão, e aí inicialmente foi logo a escolha da equipe, foi aceita, né, do subcomandante, que era da subcomandante, a Tenente Coronel Rebeca, era a Major Rebeca, que eu falei, só vou para lá se ela for junto comigo, porque assim, eu tinha confiança, eu sabia que ela tinha um bom alinhamento nessa questão do trabalho, relacionada a ensino, já tinha trabalhado no Cefap como eu, mas eu posso dizer, isso em casa com minha esposa conversando, quando eu recebi a notícia, eu disse a ela assim, ó, a ideia é que a gente forme policiais mais técnicos, né? Policiais humanizados. Então, esse trabalho assim diário foi uníssono, né, com toda a equipe, de todo mundo imbuído na missão de fazer com que os policiais eles se transformassem, né, em policiais que tivessem respeito e sabe, só a população soubesse que se chegasse eles iam resolver. Não era criar uma nova polêmica ou um novo problema, né, que muitas vezes, né, no passado o cara não sabia nem quem era a vítima, quem era o acusado e chegava já de forma diferente. Então, esse caráter, esse tratamento, ele veio da equipe que estava trabalhando lá. Então, um grande abraço para toda a minha equipe. Assim, a gente formou uma família de oficiais e praças, né? Então, lá no Cefap, aquele negócio de você sair de casa e se sentir satisfeito de estar indo trabalhar e voltar para casa e com vontade já de ir para outro dia e saber que você estava fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, né? E a gente fez um trabalho também, cara, assim, de reformulação de todo, não do conteúdo programático, mas também da forma como os instrutores iriam aplicar as instruções. Então, para cada disciplina a gente tinha um workshop, então o instrutor estava orientado como ele deveria fazer a instrução, até para ser igual para todos os instrutores, eram 68 turmas, né? Então, cada instrutor, no mínimo, aí, vamos dizer, se era um instrutor, tinham 32 instrutores rodando ali para cada disciplina, né? Que normalmente um instrutor ele pegava duas disciplinas, duas turmas. E assim, foi um trabalho, né, bem integrado, coordenado, planejado, né? E de muito esforço, cara. Não foi fácil, né? É uma missão super difícil você pegar uma pedra bruta e transformar numa estátua, no negócio, assim, de você transformar pessoas, né? Porque não transformar, formar pessoas, né? Porque a gente Transformar também, né? porque a gente pega pessoas ali que nunca vivenciaram a atividade policial, né? E você mudar completamente, né? E o cara entender qual é a missão dele realmente de ir para a rua, né? E uma coisa que a gente batia muito, cara, assim, você vai ser policial, mas você faz parte da sociedade, né? Você faz parte da sociedade. Então, qualquer ação que você fizer, você está fazendo bem ou mal, você está fazendo contra a sociedade. E quem é a sociedade? É meu pai, é minha mãe, é meu irmão, minha esposa, é o seu pai, a sua mãe, seu irmão, é todo mundo. Então, quando
um policial ele age de forma diferente do que ele foi preparado, treinado, ele está agindo contra a sociedade, cara. Então, essa luta era diária ali, mostrando para ele que ele tem que sair de casa bem e voltar para casa bem. Ah, se ele faz qualquer ação que seja diferente do que está alinhado, ele tem duas coisas. Ou ele paga com a vida, ou ele paga com a liberdade. Né? Imagine, ele, sim, fez alguma ação lá, seja qual for, né? Ele não voltar para casa. Né? Principalmente quando ali ele tem uma conduta que não é adequada, aí ele vai para a DPJM, ou vai para a corregedoria e depois vai lá para o CRED. Então, vai, assim, coisas que ele tem que estar sempre refletindo. Isso aqui tem possibilidade de dar errado? Então não faz, irmão. Coronel, esse tema aí é muito interessante de curso de formação. Eu participei de 2 cursos de formação ali no Cefap, né? 2004, né? Curso de formação de soldado, e 2012, curso de formação de sargento. E o interessante é que eu vi pouco, assim, não tive tanto tempo ali dentro recentemente, mas eu fiz algumas passagens lá e eu percebi que houve algumas mudanças. Eu lembro que 2004 tinha muito ordem unida, muito militarismo, né? Pouco mais, né? E 2012 já mudou um pouco, né? Com muitas cadeiras de direito, né? Mas assim, eu percebi que houve realmente outra mudança. Eu só não consegui identificar onde foi essa mudança interna, né? Da grade. Para tu compreender, o que foi que a gente fez? A gente dividiu em formação militar e formação pedagógica. Então, o CA, ele trabalhava a formação militar. E a divisão de cima trabalhava a formação pedagógica. Só que eram ações entrelaçadas, né? Eram, assim, para e passo. Não ia chegar, no outro dia tinha prova, e eu não ia chegar e botar os caras para ficar até 8, 9 horas da noite ali na ralação, se no outro dia ele tinha prova. Então, a gente, assim, era muito coordenado isso, sabe? A gente trabalhou dessa forma e sempre tinha conversa, reunião, assim, de planejamento para cada ação, para o policial, assim, o aluno, ele entender que ele tinha essas duas partes e ele ia ser um policial, mas um policial militar. Foi uma transformação realmente na formação, né? Isso. Será que um policial, com essa nova filosofia, um policial mais antigo, ele poderia virar um laranjeiro, pegar um Francisco aí, né? Um sargento né? Nessa nova filosofia, né? Qual seria a dificuldade para... Deixa eu te dizer, a gente, antes de começar o curso de formação, a gente estava no comando, estava lá trabalhando para deixar o quartel em condições, né? Não só o do Curado, mas já o da Imbiribeira também. A gente teve um cais lá, né? E ali foi o pontapé, foi como se fosse atos preparatórios para a próxima formação, né? Então, a gente usou como laboratório o cais e foi bom para todo mundo, para quem estava ali dentro do Cefap, né? Quem estava dentro da formação ali, trabalhando. Foi bom para os alunos, né? De saber que estava voltando para a formação, estava voltando para a casa de ensino e tinha uma nova formatação. Assim, teve muita resistência, viu, Francisco? No primeiro dia ali, de chegar, a gente botar a cara ali para falar com os caras e você via, né? Porra, você muda completamente a rotina. É a mesma coisa de você pegar um paisano, botar no curso, mas o cara que tá todo dia, sai de casa, vai para o trabalho, vai para a guarnição, vai para o setor administrativo, vai fazer tudinho o trabalho dele e depois se junta todo mundo e vai lá para o Cefap para fazer o CAS, né? E, pô, a gente viu os caras se mexendo e tal ali. Eu disse, uma das perguntas que eu fiz: quem aqui não foi voluntário para vir fazer o curso? Aí ninguém levantou a mão. Todo mundo foi voluntário para fazer o curso. Né? Eu não. Todo mundo foi voluntário. Então, se foi voluntário, o curso é de formação de sargentos. Curso de aperfeiçoamento de sargentos. E assim a gente vai voltar aqui a entrar em forma, a gente vai marchar, o cabelo vai ter que estar cortado, o coturno vai ter... Quem não quiser, sem problema nenhum, vai lá no corpo de aluno, assina e pede embora, vai embora, pô. Agora, se você está aqui no curso, se você quer ascender profissionalmente, que você só chega a primeiro sargento se você fizer esse curso, né? Você só vai para o CEFOR se fizer o CAS, né? Se você quiser, se você quer melhorar a sua condição financeira, porque você aí pode receber como primeiro sargento, como subtenente, então, velho, você escolhe. Quer? É desse jeito. Agora eu vou dizer uma coisa e deixar bem claro aqui. Hoje é o primeiro dia. E vocês estão nessa impaciência aí, nessa agonia. Mas eu tenho certeza que quando chegar no outro dia, vocês vão estar agradecendo por tudo que vocês passaram aqui. E, cara, foi assim, sabe?
era engraçado de ver cara assim que já estava há muito tempo sem passar por uma sala de aula, na formação e se readaptar. Mas assim, a gente falava com a equipe, com que estava ali à frente, claro, de saber trabalhar, porque eram os caras mais antigos e assim, não era aluno em formação, mas a gente tinha que dar o caráter do aperfeiçoamento de sargento, né, para se readaptar, até porque a polícia teve um período que fez curso online de sargento de 1 mês. Então, o cara não tinha, já tinha perdido completamente o reflexo, né? Então precisava retomar. Então, o comandamento. Então, mandar um abraço até pra turma 9. Essa turma 9, meu irmão, me deve muito. Toda vez que eu lembro desses caras, né? Ela é bem emblemática desse caso aí, 2023, né? Não, 2024, caso 2024. Turma 9, vocês estão me devendo ainda, viu? Mas, assim, cara, foi uma experiência ímpar, foi muito massa, foi bom demais, assim, muito aprendizado, né? E, como eu falei, no último dia do curso, cara, meu irmão, você vê os caras vibrando, né? Agradecendo de ter participado da formação, né? Aquela interação. Todo dia parecia uma festa, café da manhã grande lá. Todo dia tem uma coisa. Virou irmandade, né? O curso Não, cara, assim. Irmandade. Cara, você consegue mudar o ambiente, sabe? Mudar o ambiente. E você ir para um curso, mas saber que você está ali aprendendo para a vida, velho. A vida profissional e a vida pessoal. Porque ali a gente vê tantas superações, cara, de cara que passou por situações ali, e até gente que veio distante, estava afastado de casa, a gente entender cada um ali e poder se ajustar, né? Para que, assim, o trabalho ele fosse equilibrado para todo mundo. Foi isso, cara. E eu acho que é isso, cara, sabe? De pegar um cara mais antigo, se ele volta para lá, é ter esse entendimento, quem é ele e por que ele está ali. Né? Cada um especificamente. Claro, um ou outro a gente tinha que chamar, ó, senta aí, meu irmão. Que porra é essa? Tu veio pra cá por quê, meu irmão? Faz o seguinte, velho. Vai embora, meu irmão. Agora aqui é desse jeito. Assim, sim, falando olho no olho, homem de homem pra homem, porque não tem diferença, cara. Né? Assim, quer fazer graça ou quer desfazer o que a gente tá fazendo, então, meu irmão, boa sorte. Né? Vai lá e segue. E assim, muito claro, eu sempre fui muito claro com as coisas. Se eu não estou gostando do que está fazendo, eu vou dizer a você que eu não estou gostando do que está fazendo. E dizer a ele o que é que vai acontecer, porque que aquilo é desse jeito. Né? Isso é com o aluno, com o soldado, com o oficial, seja quem for que está trabalhando comigo. Assim, a gente tem feito um pacto, né? A gente tem um planejamento para aquilo ali. Se tu tá dentro, tô dentro. Beleza. Aí tu quer desalinhar ou fazer por fora, eu vou te chamar. Né? Tem esse cuidado assim com as pessoas, né? Ele é diário, assim, de você observar, olhar e saber, não olhar que se o cara tá bem ou mal. O que está acontecendo? O que foi que houve? Não, tá tudo bem, está não, meu irmão. Eu te conheço, pô. Não, olha, tive um problema, é porque meu filho tá doente em casa, não sei o que tal. E está fazendo o que aqui, irmão? Não, eu vim trabalhar, tal. Eu disse, meu irmão, vá para casa. Não adianta tu ficar aqui no trabalho, né? É engraçado isso. Não adianta tu ficar aqui, porque tu não vai estar com a cabeça aqui. Vai estar com a cabeça no teu filho, meu irmão. Cuide primeiro da sua família. E aí depois você volta. Você não é insubstituível. Né? Porque às vezes o cara acha que é insubstituível, né? Você não é insubstituível. Então vai lá, cuida da tua família, volta. Aí o cara volta com outro ânimo. Ele sabe que quando chegar lá no trabalho, ele vai ter esse apoio, vai ter esse acolhimento. Fizeram isso comigo lá no 13º e até hoje eu sou muito grato ao Coronel Gilmar. Se ele tiver um dia que ele ouvir, Manda um abraço para ele. Aí eu vou mandando um abraço para ele, Coronel Gilmar. A pedagogia sou muito é minha grato por arte. isso. E, assim, eu pude acompanhar o seu trabalho nas duas turmas. Era justamente isso aí, Francisco, que eu ia perguntar, né? O Sargento Francisco aqui. Gente, antes até de continuar, não esquece aí de se inscrever, né? E ativar o sininho também. E não esquece também de compartilhar com um amigo aí policial, né? Para que possa acompanhar aí esse podcast. Eu ia perguntar aqui ao Sargento Francisco, que ele gosta de dizer que era da Polícia Jurássica, né? Antes de 88. Qual foi o ano mesmo? 86. 86. Ele entrou antes de 88, 86, a Polícia Jurássica, e ele viu várias etapas aí ao longo da atividade, 31, né? 31? Não, eu sou 24. 24. 24. Ah, 86, sim. 86. 86. Aí, E aí, como você esteve presente nessa escola lá agora, né, que você esteve mais presente,
que é que você Nas pode... duas edições. Nas duas edições, né? O que é que você pode falar aqui para a gente dessa diferença do passado para essa formação agora que você presenciou? Eu queria dizer antes, assim, na minha geração, a escolaridade era assim, quando eu entrei eu já tinha o 2º grau, e era quase impossível de alguém ter um 2º grau e ser soldado da Polícia Militar naquela época. A minha turma, acho que só tinha uns 2 ou 3 que tinham 2º grau, que na época era a 6ª série, a escolaridade, e eu senti um certo impacto. Esse mesmo impacto que o nosso Coronel Linaldo aqui falou. Porque quando você vem da vida civil para a vida militar, você vai para uma escola de alunos, né? Na minha época, a escola de recrutas, que se chamava. E as coisas, você tem que sentir a diferença de sair do ambiente civil para o ambiente militar. Então, você vai ser condicionado psicologicamente a ter uma diferença de avaliação das coisas a partir do momento que se passa para o ambiente militar. E para a gente foi muito assim massacrante na época, até porque a didática pedagógica era totalmente diferente, né? A gente tinha aquela coisa da questão do militar, de Forças Armadas ainda, que era muito forte, né, dentro da corporação. E hoje, o Coronel Linaldo falou sobre a questão técnica. Eu pude acompanhar nas duas edições, ele priorizou muito essa questão técnica, que é justamente o profissional de polícia. Nós somos militares, né, Isso. de condição, e somos policiais. Então, são duas coisas inseridas que não podem entrar em conflito. Então, essa humanização, o qual ele tem essa percepção de falar com os seus liderados, ele passou na escola dele, nas escolas o qual ele comandava, né? Você não pode ser um bobão. Tá mostrando que deu você certo, tem que ter né? um cara que tem um certo impacto, tem que limpar o seu coturno, fazer a sua barba, prestar a sua continência, né? Porque você é militar. A origem de você existir é que você é militar. Só um parênteses, né, em relação a isso, que às vezes a pessoa acha que foi um curso amamãezado, não foi. Não, com certeza. A Coxo teve e muito, os necessários, que a gente Porque senão colocou. seria militar, né? Não, e assim, até para o cara entrar na linha, né? Teve a Coxo. A gente formou quase 4.500 alunos. Terminou no dia 30 de abril a última turma. A gente não teve uma denúncia no Ministério Público, né, com essa quantidade de aluno todinho, né? Uma outra observação ainda em relação a isso. Sem denúncia no Ministério Público no período da formação, né? E isso reflete nas ações dos policiais. Você pega aí 4.500 alunos, soldados nas ruas. Quantas ocorrências negativas ou que deixou o policial preso aí depois de uma formação? Cara, se você pega 4.500, pega 2, 3, vamos botar 5. Cara, é um número ínfimo de policiais que não entenderam o que era a atividade policial dele. Então, você saber que a formação ela foi exitosa, né? Não só, né, no trabalho, a repercussão dos laranjinhas, mas saber que esse policial ele está saindo de casa e voltando para casa. Porque ele vem atuando de uma forma responsável, técnica, humana, e a gente sabe que ele sai de casa e volta para casa. Então, tu pegar ali 5 policiais de 2025 para agora, 5 policiais que tiveram ações aí que estão respondendo na justiça. Cara, isso é um número assim ínfimo. Se tu pegar a tua turma, a tua turma aí, tu vai ter muito mais num período ali de formação de 6 meses, 1 ano, muito mais gente que teve envolvimento. Então, a preocupação é essa, sabe? Não é só do cara tá lá no trabalho, mas ele sai de casa e voltar para casa bem, né? Ele poder responder por tudo que ele faz de bom, não de ruim, né? Porque ele não vai fazer, porque ele sabe o que é o peso disso aí, né? E assim, desculpa até interromper, mas a gente teve um trabalho muito bom, e aí eu mando um abraço pro Coronel Oliveira, né? Teve à frente dessa parte aí, foi uma das sugestões que a gente deu, de no final do curso a gente ter palestras, né? Palestra com o Ministério Público,
o Tribunal de Justiça, com o Judiciário, né? Com o CREED, que minha vontade era levar o policial lá no CREED, mas o CREED veio com a DPJM, com a Corregedoria, o que mais? Com a Defensoria. Cara, assim, Até o AB, né? OAB foi lá. Então, eles, assim, se o cara quiser fazer errado, ele vai fazer errado porque ele quer, não é porque ele não sabe. Ou, meu Deus, será que isso... Não, irmão. É aquele negócio. Se achar que vai dar errado, Na dúvida, não faça, né? vai dar errado, pô. Então não faz, velho. lei de Né? Murphy. Não faz, pô. Magnífico. Retornando, justamente foi esse o ponto que eu estava situando. Hoje em dia, as coisas mudaram e mudaram muito, né? Principalmente nos termos jurídicos, né? Hoje em dia, na minha geração, a gente não tinha essa dificuldade que se tem para se trabalhar. Então, o senhor formou pessoas capacitadas, né? Que não é aquele cara... Não houve uma moleza, né? Até o senhor citou isso aí, mas aqui, na minha fala, eu justamente pontuei isso aí. O cara sai de lá preparado, tecnicamente, e sai dentro da origem o qual a polícia militar existe, que é ser militar. O senhor, na hora de ter aquela questão da disciplina, né? Daquela questão do reconhecimento hierárquico e todas as outras coisas, formou policiais disciplinados e com extremo preparo técnico profissional. Eu passei 20 anos na Operação Rollcrop e a dificuldade que a gente tinha na época não é tão grande como a de hoje. Agora, hoje, a Polícia Militar ela tem esse preparo que, ao longo dos anos, condicionou ela a se proteger de determinadas coisas que, com os tempos atuais, existem, né? Eu conversei com vários alunos lá, inclusive a formação de formadores, porque o senhor não formou somente pessoas para executar. O senhor inseriu uma sementezinha na cabeça daquele pessoal que está lá, de que eles serão cabos, sargentos, futuros oficiais, e a liderança faz parte do treinamento do aluno do curso em geral. Então, o senhor colocou, olha, hoje você pode estar sentado na viatura no banco de trás. Futuramente, você vai estar sentado no banco da frente. Então, numa situação de crise, feito o senhor citou aí, ele vai saber o que fazer. Ele não vai estar despreparado. Ele não vai estar pensando em uma consultoria para tomar uma atitude. Ele vai ter a expertise de poder tomar essa decisão da menor maneira possível, porque não tem só a vida dele em jogo, não. Tem a vida dos outros colegas que estão lá. Tem um outro fator, assim, acho que para mim preponderante, relevante, é o setor psicossocial. A polícia eu nunca tive, né, desse acompanhamento direto ali do aluno. Eu sempre falo, eu acho que era o serviço de inteligência nosso, né, mas de inteligência para estar buscando ali situações pontuais de alunos que estavam com problemas, né, ou dando problemas, que pontualmente, a gente identificava e a gente resolvia, né. Aí, entre tantos casos aí, a gente pode até falar de alguns, né? Tem um aluno lá que estava nervoso em sala de aula, criando problema, sabe? E eu chamo o cara aí. Senta aí na sala. O que está acontecendo, irmão? Não, é porque não sei o quê. Começou a querer trazer subterfúgio e dizer porque ele não tinha nem pai nem mãe. Eu disse, meu irmão, eu entendo completamente. Você não tem nem pai nem mãe. Mas assim, o que é que o pessoal da tua sala tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso não, meu irmão. Você não tem que estar, assim, agressivo, exalando aí raiva para os outros, não, cara. Ou tu entra no rumo aqui, ou tu amadurece. Ele era novo, tinha uns 20 anos. Mas, assim, queria trazer todas as frustrações, as angústias dele e despejar para cima do pessoal. Aí você tá aí, meu irmão. Tu já tem 20 anos, tu tá sabendo que tu vai ser um policial, pô. Daqui um dia tu vai estar na rua, pô. E tu vai ter que ter controle emocional. Agora ninguém tem nada a ver com isso não, pô. Quem te cria hoje? Não, meu primo, tal, um sargento da polícia. E como é que ele é, cara? Então olha por ele, pega o espelho dele. Se hoje tu não tem pai, nem não tem mãe, ou se eles não estão mais contigo, ou eles não te acompanham, vai ter referência do sargento que é teu tio, velho. E aqui, cara, eu não vou ter, assim, não vou te perdoar se você estiver fazendo coisa errada aqui dentro, não. Tu vai embora, pô. Então imagine, você se esforçou para estar aqui, para fazer o curso, e não tá fazendo da forma direita o que tem que fazer. Tu tem que aprender a ser polícia, pô.
Tem 20 anos, mas daqui a um dia tu tá na rua, pô, tá com arma na cintura. Tem que ser um homem, rapaz. Essa é a última vez que eu quero você aqui na minha sala. Até porque da próxima é de outra forma que a gente vai agir. Tu tá entendendo, meu irmão? Aí ele olhou pra mim assim, sim, senhor. Eu quero apertar sua mão, cara, no dia da sua formatura. Mas desse jeito, eu não vou nem lhe ver mais por aqui. Você tá entendendo, cara? Aí ele, sim, senhor. Então desaparece daqui da minha sala. Aí, cara, assim, foi uma mudança completa de trazer, né? Assim, dele precisava desse. Precisava de uma atitude de pai, de um pai. E assim, é engraçado isso que você está dizendo sobre o pai, né? O que eu observei na formação. Às vezes os caras precisavam de uma referência. Precisava de alguém ali que tivesse um posicionamento de firmeza, de altivez, de conselho, de orientação. Valores, né? de família, né? De família, tal, e tal, ali todo dia, assim. A gente viver isso aí, cara, é tão engraçado, porque você tem em casa seus filhos, né? E você reproduz a sua criação para os caras que estão lá na formação, mas de um outro jeito, né? Com os princípios militares, né? De uma forma de condução, orientando eles para a vida policial, pessoal. Bicho, a gente resolveu vários casos, então, de discussão de marido e mulher, que tinha lá aluno lá, mas assim, setor psicossocial, então um grande abraço aí, que foi uma das coisas que eu e Rebeca, quando sentou para a gente planejar o curso, foi a implementação disso aí, né, dessa criação do setor psicossocial, e não teve melhor escolha para comandar e coordenar isso aí, essa gente, Niedja. Um abraço, um beijo para você, Niedja. Obrigado por ter sido essa informante ali diária, né, de estar ali aconselhando. Tinha situações de manhã cedo, quando menos esperava uma ligação de Niedja, fazer assim, coronel, eu tô com um problema. Eu disse, meu Deus, o que é que vem agora? E assim, eram problemas mesmo, coisas assim que a gente resolve. Que eu sempre pensava assim: se um aluno na sala está com problema, a turma está com problema, a companhia está com problema, um batalhão está com problema. Mas se a gente resolve, meu irmão, a gente resolveu para todo mundo ali. Eram ações pontuais de tudo, de problema de saúde, de problema financeiro. A gente conseguiu cesta básica lá para o pessoal, problemas pessoais, problemas de vamos dizer. Tinha uma aluna que estava com problema com os filhos, que ela estava à distância, o filho estava à distância, estava com problema lá. E a gente conseguiu ligar para a polícia lá daquele local e pedir para dar um apoio, para intervir lá na situação. Então, assim, a gente agiu de forma pontual, cara, de resolver. E esse reflexo, Francisco, ele via no dia a dia, na conduta. Isso foi na turma 1 e foi na turma 2, cara. Então, o policial, o aluno, ele sabia que ele ia ter um apoio se ele tivesse com algum problema. Um aluno capotou com um carro lá em Surubim. Aí chegava a foto capotado, meu Deus do céu. Liga pro batalhão da área. Consegue um guincho pro cara. Resolve não sei o quê. Vai levar o cara pro hospital. E vai não sei o quê. Desse jeito, quando o cara via, já estava tudo organizado. Claro, você tem que contar com os amigos, com a polícia militar, com cada um aí, Palmares, ligar pro cara lá, não sei aonde, Arco Verde, Surubim e tal, ligar pros coronéis, ligar pro comandante do batalhão da área, ligar pro soldado que conhece, meu irmão, ajuda aí e tal, é aluno. E assim, esse tratamento era diário, cara, do policial que trabalhava lá na restauração, de ligar para ele assim, meu irmão, chegou uma aluna aí agora, vê aí para dar atenção. Comandante, a gente, pelo que percebeu pela própria sua fala, né, a gente vê que houve uma evolução nas técnicas de resolução de conflitos, né? Quem talvez nunca foi militar não vai compreender que muitas vezes tem que ter a repreensão, tem que ter a gente chama aquele acosto, porque senão o negócio não anda, né? Infelizmente a gente sabe que no mundo militar tem que, às vezes, trabalhar com isso. Mas numa ocorrência, tu não tem que ir pra cima, irmão? Com certeza. A gente ia pra cima. Tinha aluno que chegava de manhã cedinho, 5 horas da manhã. Aí tava no deslocamento, caiu, tava na UPA. Ah, meu irmão, cadê o oficial de dia? Vai lá no local, tal, não sei o quê. Ah, mas ele já tá com outra ocorrência. Eu mesmo ia, velho. Chegava na UPA, o que tá acontecendo aí, tal, não sei o quê. Pixe, o cara tava lá arranhado, tal, bora, vai aqui, resolve. Se o cara não for desse jeito, leva para um traumatologista, faz a cirurgia. Meu irmão, negócio
Dimensão gigante. Isso é um diferencial, por quê? Porque quando a gente trabalha com a comunicação verbal, orientação, repreensão, advertência, né? E aí falando do mundo militar, é muito mais vantajoso de que, ó, comunica aí, se defende aí, como a gente diz, né? Defende aí, peixe. Né? Defende aí. Eu não tem mais. Já passei por isso. Né? O cara não tem mais o que fazer, não tem mais o que conversar, vai ter que defender, né, juridicamente. E quando tem a conversa, quando tem uma comunicação, né, você pode ajustar. Nem tudo é escrito, né? Nem tudo precisa ser documentado, né? Na própria comunicação. E isso aí é um avanço muito grande que a gente percebeu aí pela sua fala. E parabenizar aí por essa comunicação aberta com a tropa, né? Que teve ali durante os cursos de formação. E aí, eu já aproveito para a gente fechar esse ponto do Laranjinha, porque senão a gente fica na Laranjinha. Não sai do Laranjinha, viu? Que é muita história do Laranjinha, né? Mas qual o legado, né? Que eu acho que é um tema importante. Qual o legado o Coronel Linaldo pretende deixar aí para a Polícia Militar, para os novos policiais, para os policiais antigos também, né? Da sua atuação na polícia? Cara, legado. Assim, o legado é o trabalho diário que a gente deixa, né? O legado é você saber que o que você fez, ele repercute, né, para a eternidade, com pessoas agindo de forma correta, né? Os préstimos da gente ver dos policiais ser mais atenciosos, mais cuidadosos, ver policiais não só na parte operacional, mas também no salvamento, no socorro, na travessia, de você saber que você está salvando vidas, cara. Eu acho que esse é o legado de você, né, salvando vida não só dos policiais, mas da sociedade. Eu dei muita instrução de pilotagem com motocicleta, não só para policiais, mas para civis. Eu dei aula para o pessoal da Spincariol, Ambev, da Coca-Cola. Eu dei muita instrução. E você encontrar o cara na rua e ele dizia assim, poxa, aquilo que você passou, aquilo que você ensinou, salvou minha vida. Eu ia sofrer um acidente gravíssimo, mas com a técnica que você repassou, né? E isso, cara, é tão valoroso de você estar recebendo esses agradecimentos. Teve um dia desse, né, até confessar uma coisa, né, teve um dia desse que eu chorei um bocado, sabe? Depois da formação, eu recebi muitas, assim, durante a formação e depois da formação, eu recebi muitas mensagens, né? Não só dos alunos, dos policiais, né, formados, mas também dos familiares. E mensagens tão bonitas, assim, de você saber que você fez a diferença na vida dessas pessoas, sabe? E não só dos policiais, mas da família dos policiais. E isso não tem valor não, cara, sabe? Não tem preço. E até me peguei chorando e perguntando assim para minha esposa, e disse assim, eu só queria saber, só queria que Deus me dissesse por que tanto agradecimento. E é engraçado porque eu não consegui entender, né? Mas a gente vê com o trabalho, vê com a sociedade ela vivendo melhor, sabe, cara? E é isso que a gente espera, né, com o trabalho que a gente faz diariamente. Agora, coronel, eu queria saber o seguinte, a minha curiosidade é, o que fez o senhor seguir o rumo político? O que foi que mais o motivou, cara, a seguir? Eu posso dizer que tudo na minha vida vem de um legado aí lá atrás, dos meus pais, da minha mãe, né, do meu pai, da minha mãe, da forma que eles me criaram. E eu acho que essa expressividade aí, agora, mais efetiva, não é de hoje que eu faço isso, não é de hoje. Claro que ganhou uma dimensão muito maior. Eu tenho quase um quarto do efetivo, um terço do efetivo da polícia hoje passou sob minhas mãos, né? E esse reconhecimento de que a sociedade enxerga com os policiais na rua, do trabalho deles, eu acho que esse reconhecimento. Assim, foi uma decisão, não foi fácil não, de chegar e ter recebido o convite da governadora para sair candidato a deputado estadual. Não foi fácil, até porque não era isso que eu tinha em mente, mas, cara, eu recebi isso como missão, entendeu? Recebi como missão dada, missão cumprida, e vamos embora, vamos para frente, sangue no olho, cara, assim, se você trabalha para defender a sociedade, se você trabalha para ter uma polícia melhor, você pode, quanto mais você tiver a possibilidade, com a voz na Assembleia Legislativa, com a força de um deputado estadual, você poder, né,
fazer mudanças, trazer mais direitos para os policiais, melhorar as condições dos veteranos, né? Assim, tantas coisas. Eu sabe uma categoria que é dentro da polícia que eu vejo muito são os funcionários civis. Cara, eles são tão assim, às vezes eu acho que esquecidos. São os caras, são uns funcionários que não continuam trabalhando, porque se ele não estiver trabalhando, ele não tem condições de sobreviver. Eles são dedicados, né? E completamente dedicados. Tem ali tantas que eu adoro, eu admiro bastante, né? De trabalho diário, diuturno, né? E com tanta dedicação que você olha assim, poxa, mas eu devia ter um reconhecimento assim, né? Pelo trabalho deles. E eu penso muito nisso aí, de poder estar lá na Assembleia Legislativa e você poder fazer melhor para essas pessoas, sabe? Assim, é isso, meu trabalho é esse, cara, de pensar no policial, mas pensar também na sociedade, sabe?